Está escrito aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 20. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Jesus ele comparou o nosso trabalho de pregador da palavra de Deus, e quando eu falo pregador da palavra de Deus, não me refiro somente aos pastores, aos evangelistas, aos missionários, a você mesmo, que é cristão, simplesmente um cristão. Isso já basta para você, para a sua vida, para ser chamada para pregar a palavra de Deus. Porque essa responsabilidade é de todos os cristãos. Essa responsabilidade de disseminar a palavra de Deus cabe a cada um que nasceu de novo, a todos aqueles que servem a Jesus. Então essa responsabilidade é tua também. Não importa se você foi ordenado a pastor ou não, não importa se você tem algum cargo ministerial dentro da igreja ou não, você é chamado a pregar a palavra de Deus. E Jesus ele comparou esse nosso trabalho como pregador da palavra de Deus a um semeador que sai pelo campo, sai pelo mundo semeando a semente do evangelho. Porque é isso mesmo que nós somos. Nós somos chamados a semear o evangelho. O caso é que muitas pessoas têm se desanimado em pregar a palavra de Deus devido, especialmente na época que nós estamos vivendo, devido ao quanto têm sido essas pessoas, esses pregadores ridicularizados por parte da sociedade. Nós sabemos que hoje, muito mais do que antes, nós temos sido perseguidos, ridicularizados, e o cristão sempre será perseguido e ridicularizado. Mas nós não podemos nos deixar, não podemos permitir que nosso coração seja influenciado por essa questão negativa da parte da sociedade, por essa resposta negativa da parte das pessoas. Porque na época apostólica também, como vocês viram nesse versículo, Pedro e João, é o que está se tratando aqui, esse versículo que eu li, eles também houve uma tentativa sobre eles de tentá-los impedir de continuar pregando e ensinando no nome de Jesus. E a resposta de Pedro foi que eles não podiam deixar de falar, eles não podiam parar de falar, nem de ensinar a respeito de Jesus. Não podemos, nas palavras de Pedro, deixar de falar do que temos visto e ouvido. Então não desanime, você que tem recebido muitas afrontas da parte da sua família, da parte de vizinhos, da parte da sociedade, não importa de quem. Ah, mas eu não sou perfeito, as pessoas têm apontado os erros, os meus erros diante da sociedade, as pessoas têm me criticado. Você já parou para pensar que Jesus ele não chamou pessoas perfeitas para levar o seu evangelho? É lógico que nós temos que dar um bom testemunho. É lógico que nós temos a responsabilidade de andarmos em santificação e obediência à palavra de Deus. Mas perfeição? Quem é que é perfeito, irmãos? Eu não sou perfeito, você não é, nunca seremos, porque pelo menos não no sentido de pureza. Quando que nós poderemos nos tornar puros? Santificação na palavra de Deus significa separação de tudo aquilo que é imundo, mas jamais significará pureza, porque Deus não encontra pureza nem em seus anjos, como está escrito no livro de Jó. Sério? Deus não encontra pureza nem em seus anjos. Lá está escrito que Deus não pode confiar nem em seus anjos. Mas ainda assim Deus confiou o evangelho a nós, homens falhos, pecadores, mas que temos boa vontade no nosso coração de fazermos alguma coisa em gratidão, em forma de gratidão por aquilo que Jesus fez pela nossa vida. Por isso que nós saímos por aí pregando o evangelho. Não é porque somos ou nos consideramos melhor do que as pessoas do mundo, mas porque queremos que elas também experimentem a mesma alegria da salvação, a mesma alegria da comunhão com Deus que nós temos experimentado. Então não desanime diante da oposição, porque eu digo uma coisa para vocês. Ainda que tenha muitas pessoas que vão se levantar em oposição contra o seu trabalho, contra o meu trabalho, eu te garanto uma coisa, e a palavra de Deus diz isso mesmo, que há muitos corações sedentos pela palavra de Deus. A tua semente pode cair em corações sedentos da palavra de Deus. O evangelho deve ser pregado em todo o mundo, não é isso que Jesus falou? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho, fazei discípulos, ensinai tudo que eu vos tenho ensinado. Esta é a nossa missão, esta é a sua missão. Então não pare, irmão, não desanime não. Você, irmã, que tem desanimado porque tem se levantado muita crítica sobre o teu ministério, sobre a tua própria pessoa, não desanime não. Enquanto muitos rejeitam a palavra de Deus, muitos outros também aceitarão a palavra de Deus, porque Deus tem os seus escolhidos neste mundo, Deus tem seus eleitos neste mundo, e os outros, pelo uso ou mau uso do seu próprio livre-arbítrio, têm fechado o coração
para resistirem à palavra de Deus e se oporem à palavra de Deus. Pregar a palavra de Deus é um trabalho de semeadura. Continue semeando. Vale a pena nós enxergarmos, vermos os resultados, seja nesta vida ou na outra, na eternidade, daquilo que nós fizemos. E se nenhuma alma se converter, vamos supor que eu passe a vida inteira pregando o evangelho, porque talvez isso já tenha passado pela tua cabeça e nenhuma alma se converteu. Que importa? Noé passou 120 anos pregando, nenhuma alma se converteu. Foi salvo somente Noé e sua família. Nenhuma alma daquela geração se converteu, todos recusaram, e no entanto ele passou 120 anos pregando a palavra de Deus para aquele povo obstinado, duro de coração, que não quiseram de forma alguma ouvir o evangelho de Deus. Mas mesmo assim, nem por isso Noé deixou de pregar a verdade de Deus. E o resultado final comprovou que as palavras de Noé, que na verdade eram as palavras de Deus na boca dele, comprovaram, né, essas tais palavras, que aquilo que ele pregava era verdade, que um dia haveria de ter fim aquela geração. Da mesma forma, Jesus falou, muitos que ridicularizam, quando menos esperarem, verão o Filho do Homem vindo nas nuvens para resgatar os seus eleitos, os seus escolhidos. Não pare, ainda que você aparentemente não veja resultado nenhum aqui na Terra, na eternidade você vai ver. E ainda que você não veja nenhum resultado aqui, por enquanto, porque você vai ver ainda resultados, mas ainda que você não veja, vamos supor que ainda que você não veja, você pelo menos vai ouvir da parte de Deus. Você cumpriu aquilo que eu te chamei para fazer. E é isso que importa, a nossa fidelidade diante de Deus. Continue semeando a palavra de Deus. Se a fé vem por ouvir, a incredulidade vem por ouvir aquilo que é contra a palavra de Deus. E coisas contra a palavra de Deus o mundo já tem ouvido bastante. Vamos continuar semeando a semente da fé no coração das pessoas, porque os resultados são maravilhosos e valem a pena. Fiquem com Deus.